Fala galera, Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de introdução ao Pioneer. Dessa vez vamos falar sobre o BG Hardened Scales. O Hardened Scales é um deck que, entre aspas, foi importado do Modern. Ele apareceu no Pioneer desde a concepção do formato, mas ele usou muitos elementos similares ao que nós vemos no Hardened Scales Pioneer. Nós temos aqui uma versão do deck, né? São 3 versões basicamente de Scales, que é o Scales com Lurrus. Entre os Scales com Lurrus nós temos essa versão e uma versão mais focada em artefatos, e o Scales sem Lurrus, que ele varia entre BG, GW, Abzan, basicamente, e muitas trocam os Experimentos 1 e Pelt Collector por Planeswalkers como a Nissa de 3 manas e a Vivien de custo 4. Nós vamos falar sobre essa versão BG, porque é a que eu considero mais forte. O deck é baseado nos efeitos de Scales, como são chamados, que são Hardened Scales, é um encantamento de custo 1, que se um ou mais marcadores +1/+1 fossem colocados em uma criatura sua, você coloca aquela quantidade +1. Né? Então, se você colocar um marcador +1/+1 numa criatura, em vez disso você coloca 2. Se você for colocar 3, você coloca 4. Né? Ele não dobra, ele apenas coloca um a mais. E a Winding Conscriptor, que é uma criatura que, se você fosse colocar um marcador em uma criatura ou artefato que você controla, você coloca um a mais daquele tipo, mas ele não especifica que precisa ser +1/+1. Pode ser de carga, +1/+1, -1/-1, né? Isso é bem importante. E também você ganha marcadores a mais em você, né? Se você fosse ganhar marcadores de experiência ou marcadores de veneno, que são coisas que não tem no Pioneer, você ganha a mais. Então, o objetivo do baralho é abusar desses efeitos de marcadores e criar uma mesa. Esse deck é focado em board presence, né? Presença de mesa. Ele abusa desses efeitos de marcadores para criar criaturas gigantes muito rápidas. Vamos começar falando do porquê que eu acho que a versão BG é a melhor atualmente. Né? No main deck, o BG ganha porque a base de mana é melhor do que a versão GW. A base de mana de cores inimigas, como no caso verde e preta, é um pouquinho melhor no Pioneer porque nós temos as Fast Lands. A versão GW é obrigado a jogar com a Fortified Village, né, que é a Show Land. Então você tem também Llanowar Wastes, que é a Penland. Então você tem 2 duais a mais que a versão GW. Apesar dessa lista não jogar com tantas cartas de custo preto intensivo, é sempre bom você ter dual land que entra de pé rapidamente, né? E não atrapalha o seu jogo, já que um Fortified Village pode te fazer perder no late game, né? Um Blooming Marsh também, mas ele pode ser melhor no early game também. Então, essa é a vantagem da base de mana no main deck, né? Não é Modern, então não tem as Canopy Lands BG nem GW. A curva 1 agressiva começa com Pelt Collector, que é uma criatura que toda vez que outra criatura com poder maior que o Pelt Collector entra em campo sob seu controle, ou quando ela morre, você coloca o marcador +1/+1 no Pelt Collector. Então, no segundo turno, se você fizer turno 1 Pelt Collector, turno 2 Winding Conscriptor, o Pelt Collector vai ser um 3/3, porque ele vai ter ganhado um marcador. Enquanto você tiver 3 ou mais marcadores no Pelt Collector, ele tem atropelar. Então é uma criatura que tranquilamente, turno 3, consegue bater 4/4 atropelar. Muito bom, não só pela velocidade, mas também pelo alcance de passar por cima aquelas pequenas tokens, pequenas criaturas champ blockers que faria o oponente estabilizar. Também em drop 1s, temos o Experimento 1, que ele tem Evoluir, que é uma habilidade que coloca marcador +1/+1 na criatura com Evoluir, no caso do Experimento 1, se uma criatura com poder ou resistência maior que o Experimento 1 entrar em campo, sob o seu controle. Então, o bom aqui é que o Experimento 1 também conta para resistência.
Apesar da maior parte das criaturas ser X/X, né, o mesmo poder e resistência, a Wilding Conscriptor ela é 2/3. Então, se você tiver um experimento 1 2/2 e fizer uma Conscriptor, ela também vai pompar o experimento 1. Então, é o que fica difícil, né? A partir do momento que a criatura fica 2/2, já fica mais escasso os efeitos de pompar a criatura sem gastar muita mana. Essa é uma vantagem. E você pode arrancar 2 marcadores, mais um dele, e regenerá-lo. Essa parte é bem legal porque é muito fácil ele ter 5, 6 marcadores, regenerar e continuar uma criatura grande. 4 Scavenging Use. Né? Ele é uma criatura 2/2 que você paga uma verde, exila uma carta qualquer de qualquer cemitério. Se for uma criatura, você ganha 1 de vida e põe um marcador mais um nele. Então, novamente, ele é um efeito de marcadores. Então, temos as Wind Conscriptors e os Scales que funcionam bem com ele. Porém, ele também é um efeito de Life Gain e de Hate Grave. Então, contra Santuários Místicos, contra Dig Through Time, contra Uro, ele funciona muito bem. E já uma carta no main deck, que muitos decks podem usar Scavenging Use, mas eles acabam optando por não usar no main deck ou usar poucas cópias, porque é uma carta de impacto baixo em muitas partidas, né? O Use ele até pode ganhar marcador em uma partida ou outra, mas ficar um 3/3 ao custo de um slot é muito grande. Nesse deck, como ele fica 4/4, 5/5 em uma ativação, ele é maravilhoso. Temos os XX, que é a Stone Coil Serpent, que ela tem 1 milhão de habilidades. Né? Eldraine, obviamente, vai ser roubada. Ela entra com X marcadores, sendo X o custo que você pagou. Ela tem alcance, atropelar e proteção contra multicolorida. Então ela não pode tomar Teferinho, ela não pode tomar Detention Sphere e efeitos assim. É muito bom, eventualmente passa por cima de algumas coisas, né? Uro, por exemplo, e ela tem atropelar, que é muito importante quando você quer ter uma criatura 20/20 na mesa relativamente rápido. E ela serve tanto como early drop, né? Você pode fazer uma Stone Coil turno 1, turno 2, turno 3, como você tem 6 manas na mesa e faz uma Stone Coil 8/8, com os efeitos de colocar mais marcadores. O Hangerback Walker, que é uma criatura XX, então você tem que pagar 2 vezes o valor que você quer que ele entre de marcadores. Quando ele morre, você coloca Topterus 1/1 igual ao número de marcadores que ele tinha, e você pode pagar 1, virar ele e colocar um marcador. Então ele não é só uma criatura que consegue crescer sozinha, independente dos seus efeitos de Scales, mas também, quando ele morre, ele faz muitas tokens. Então, aquelas situações onde você precisa champ blocar, ele dá mais champ blockers, né? Ou você toma um veredito, ele faz muitas tokens. Aquela criatura sensacional e que o oponente não tem muitas opções de exílio, né? Não existe Path to Exile no formato, por exemplo. E o Alquimbalista, claro, que é o XX mais conhecido atualmente, que entra com X marcadores, sendo X metade do que você pagou para ela, remove o marcador dela, dá 1 de dano em qualquer alvo, então uma ótima carta para ter muitos marcadores, e paga 4, coloca o marcador. Então, assim como o Hangerback Walker, é uma carta autossuficiente. Claro que o Hangerback Walker custa muito menos para colocar marcadores, mas a balista dá dano direto. Então, se você tiver 2 efeitos de Scales, a balista começa a colocar 3 marcadores. Falando em colocar marcadores, uma das últimas adições do baralho foi o Ozolite, que toda vez que uma criatura que você controla, que tinha marcadores nela, qualquer tipo de marcadores, sai de campo, né? Ela é destruída, volta para a mão, exilada, independente de como ela saiu de campo, você coloca aquela quantidade de marcadores que ela tinha no Ozolito. E no início do seu combate, você pode tirar todos os marcadores do Ozolito e passar para aquela criatura que você quiser, né? Para a criatura alvo. Nesse deck você só tem marcadores +1/+1, diferente de outras cartas de Coria que ganham, né, marcador de iniciativa, marcador de reach, marcador de lifelink. Aqui só tem +1/+1. Mas é legal porque, por exemplo, um Hangerback Walker que morre 4/4 vai te fazer 4 tokens e colocar 4 marcadores no Ozolito, né? Isso se você não tiver uma Wild Conscriptor, porque ela também contra artefatos. Então você colocaria 5 marcadores no Ozolito, e quando o Ozolito for passar os marcadores, ele vai para 6. Então fica muito grande, muito rápido.
é absurdo. Então, também funciona muito bem com as suas criaturas morrendo, né? Você pode sacrificar criaturas, né? Você tem um bicho 3/3 e com dois... é que ele é um /1 com 2 marcadores, e o oponente tem um bicho 4/4 e você quer crescer uma dessas 12 criaturas aqui que são melhores. Você pode ficar batendo com um bicho menor, porque se o oponente blocar, o seu Ozolito vai ganhar marcadores, no próximo turno o seu bicho bom vai ficar maior. Se ele não blocar, ele vai tomar dano gratuitamente. Então fica aquela situação de ruim ou péssimo, né? Então você acaba transformando suas cartas em um Lightning Bolt. Muito bom. E caso alguém não tenha entendido, os efeitos são cumulativos. Eles não anulam um ao outro, né? Se você tiver 4 Hardened Scales e 4 Widening Conscriptor, você vai colocar 8 marcadores a mais. Não é muito fácil, não é simples, você precisa de muita sorte, mas como são cartas de custos diferentes e necessidades diferentes de remoção, né? O Widening Conscriptor toma removal de criatura, mas o Hardened Scales não é difícil. Então, no late game, as coisas mudam bastante. Temos o Fatal Push como removal. No main deck, a Widening Conscriptor e o Fatal Push são os motivos para jogar com preto. O Fatal Push não é tão simples assim de dar o Revolt. Você precisa trabalhar um pouquinho, né? Diferente de outros decks que tem Fable Passage. Você não dá Revolt gratuitamente, você precisa perder alguma coisa mesmo, né? Precisa sacrificar uma balista, precisa colocar um Ozolito em campo, o segundo, porque ele é lendário. Mas ele mata tudo rápido. Ele mata as criaturas baratas, que é o que você quer tirar da frente. Aqui vamos falar do side. A primeira coisa a se falar do side é claramente a utilização de Lurrus, que já falamos em vários vídeos aqui do canal, como funciona a mecânica de Companion. Ela sofreu uma mudança. Agora você não pode castar o seu Companion direto da zona de Companion, você tem que pagar 3 manas como feitiço por na mão, mas esse deck aqui não se importa muito com isso. E a parte boa é que esse deck é cheio de cartas que ficam ruins no late game, ou que se forem removidas o deck perde muita sinergia, e o Lurrus resolve esse problema, né? Aquele Widening Conscriptor, Hardened Scales, Ozolito que foram mandados embora, a Balista ou Hangerback que foram destruídos, você consegue pegar de volta com o Lurrus, né? E também os efeitos de colocar marcadores no Lurrus são bons porque ele é uma criatura com lifelink, né? Você troca a corrida muito a seu favor por isso. Então, esse é um dos maiores motivos de jogar com esse deck também, porque o preto permite jogar com o Lurrus. Às vezes você tem uma mesa bem anêmica, com pouquíssimas interações sinérgicas, né? Você tem Peld Collectors Experimentos 1 sem marcadores, e do nada você consegue voltar as Conscriptors, os Scales, e a coisa sai do trilho muito rápido. Suas criaturas ficam muito grandes. Também volta de descarte e removals. É a parte muito boa. No sideboard temos Thoughtseize, que é o principal motivo do side, se você considerar que o Lurrus não é muito side, né, mais main deck, para jogar com preto é o Thoughtseize, porque ele é um descarte sem restrição, você perde 2 de vida, mas você tira qualquer carta não terreno. Ele é ótimo contra mid-ranges que tem um top-end pesado, né, cartas pesadas, Planeswalkers, controles e combos. Então, e você, como esse deck é agressivo, você precisa tirar a carta que vai ganhar pro oponente ou vai te fazer perder, né? Ou aquele Inverter of Truths que vai ganhar o jogo, ou aquele Veredito que vai te fazer perder. Então você não precisa fazer o Seize turno 1 diferente de um Sultai Delirium, por exemplo. Você pode fazer Peld Collector turno 1, Conscriptor turno 2, turno 3 você faz mais um bicho e dá um Seize. É uma utilização muito boa da carta, que nem todo deck consegue fazer. Eles geralmente precisam fazer preventivamente em vez de reativamente. Blight Beetle, que é uma criatura 2 manas 1/1, proteção contra verde, e as criaturas que seus oponentes controlam não podem ganhar marcadores +1/+1. Não podem ter, inclusive, né? E ele não remove os marcadores que já estão em campo.
né? Se o seu oponente tem uma criatura 1/1 com 8 marcadores, o Blight Beetle não vai remover, mas o oponente não vai poder colocar mais. Ele tem proteção contra verde, então ele não toma Abrupt Decay, ele bloca muito bem os decks verdes agressivos e ele desliga completamente o Mirror. Ele tá lá por isso e ele não toma, como disse, os removals verdes e pretos. Dumping Sphere, que é a concessão contra o Lotus Field. Muito importante desligar o Lotus Field com Dumping Sphere. Eventualmente você vai conseguir pegar uma coisa ou outra, mas no geral não vale a pena você subir contra decks mais rápidos como o Prowess. De removal nós temos um Golgari Charm, que ele tem 3 modos, você escolhe um quando conjura. As criaturas ganham -1/-1, muito bom, porque as suas criaturas estão sempre grandes, então ele limpa as criaturas pequenas. Ele destrói encantamento alvo, que pode tirar, né, um Rune de Halo agora, que é uma carta Pioneer agora graças a M21, pode tirar a Detention Sphere, né? Tem muita coisa que você consegue tirar com ele e você regenera todas as suas criaturas. Então ele é uma ótima carta contra o W porque ele tira os encantamentos, né? Se o seu oponente de UW subir Rest in Peace contra os seus efeitos de cemitério, ele também destrói Rest in Peace, mas ele também te protege de Veredito. Abrupt Decay, ele não pode ser anulado, destrói permanente não terreno que custe 3 ou menos. Então ele é muito bom, ele toma Spell Queller, lembrando que não pode ser anulado, é diferente de não poder ser exilado na pilha. Mas ele não dá land pro oponente, que é o que o troféu faz. Então o Decay lida muito melhor com cartas baratas, né? Se você quer dar um trophy numa carta de custo 2, você tá rampando o oponente. E novamente ele não pode ser anulado, então não toma Spell Pierces, não toma Negates, Dovin's Veto. Unravel the Aether, que você escolhe um artefato ou encantamento alvo e o controlador embaralha no Grimório, né? Pô, beleza. Existem efeitos melhores de destruição. Para que você vai usar esse efeito que volta pro deck do cara, né? Porque os decks de tesoura de vivificar artefato, eles têm alguns artefatos que são indestrutíveis, né? Como a Darksteel Citadel ou outros efeitos assim. E aí, o Unravel the Aether, ele é um removal para esse tipo de deck que tira coisas indestrutíveis, principalmente os deuses, né? Eliod vindo de decks como GW Scales ou Mono White, ou até mesmo, né, alguns outros deuses que possam aparecer. O Unravel the Aether remove os deuses, desde que e não precisa se preocupar se eles são criaturas ou não. Heartless Act, que destrói a criatura sem marcadores, então é um removal bem versátil, e remove 3 marcadores da criatura alvo. Esse segundo modo é bem menos usado, mas pode fazer diferença, principalmente no Mirror, e ele mata praticamente todas as criaturas do formato, já que esse é o deck que mais usa criaturas com marcadores, e a maior parte das criaturas com marcadores do formato são Hangerback Walker, Walking Ballista, Stonecoil Serpent e Scavenging Ooze. Então é uma carta bem versátil. Noxious Grasp destrói a criatura ou Planeswalker verde ou branco e você ganha um de vida instant, né? Ele mata Teferinho, ele consegue matar tudo do GW, você consegue subir contra os Mono White Devotion. Carta muito boa e principalmente porque mata Planeswalkers. Então, se aquele oponente subiu aos PF de 6 manas, você já tem uma carta contra ele. E Witch's Vengeance. 3 manas, você escolhe um tipo de criatura e aquelas criaturas ganham -3/-3 até o fim do turno. É uma carta... Não tem danação no formato, que é uma carta de 4 manas que destrói todas as criaturas. Elas não podem ser regeneradas, então Witch's Vengeance é o mais próximo que um deck agressivo pode usar. E como ele se importa com um tipo de criatura, e você só vai subir isso contra tribal, é um removal assimétrico, né? É como se tivesse escrito: as criaturas do oponente ganham -3/-3 e as suas não. Porque você não vai subir isso contra um deck que tenha na mesa 4 criaturas e 3 de tipos diferentes. Mas você vai subir contra Spirits. Você vai subir contra
decks que tenham muitos humanos, né? Que é um tipo que dá muito overlap. Então a carta faz isso muito bem. Como até o próprio Mono Red, se você sentir necessidade, tem vários humanos no deck. E o Witch's Vengeance pode resolver para você. Então foi isso, o BG Scales. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre as outras versões de Scales. Né? Eu não queria fazer muito vídeo repetido do mesmo tema, mas se quiserem, eu posso falar sobre a versão GW, que tem um combo a mais no deck, ou sobre as versões mais mid-range do que agressiva. Temos vídeos agora toda segunda, toda quinta. Deem um like, se inscrevam e até a próxima, pessoal.